Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Para que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a graça de Deus nas nossas vidas não se torne vã, não seja em vão. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Algumas traduções não usam a palavra cooperando, e sim associando. Falei sobre isso alguns dias atrás, no texto de 1 Coríntios. Agora nós estamos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Versículo 2, porque diz: ouvi você em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quando nós assistimos às aulas do módulo de arrependimento, fruto de arrependimento, o Espírito Santo de Deus nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado, nós entendemos que arrependimento é muito mais do que um livre-arbítrio. Parece que você tomou a decisão de se arrepender, mas no fundo é um produto do Espírito Santo de Deus nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado. O arrependimento genuíno nasce no coração de Deus e floresce no coração do pecador. E o arrependimento não acontece quando quer ou quando você julgar oportuno. O arrependimento acontece quando genuinamente o Espírito Santo de Deus faz florescer na sua ou na minha, em nossa psique, o fruto do arrependimento. Alguns pastores mais filósofos gostam de dizer assim: Deus não pode negar a sua palavra, eu vou viver uma vida de pecado, e quando eu estiver velho eu vou tomar a decisão de me arrepender, e Deus tem que me perdoar, tem que me receber de volta, porque Deus não pode ir contra a sua palavra, e eu tomando a decisão de me arrepender, Deus tem que me receber e me aceitar. É uma argumentação muito grega, muito do aerópago, muito do cristianismo fracassado e secularizado da Europa, do cristianismo nominal, sem vida e sem demonstração de poder. O cara acha que essa palafita teológica, que essa engrenagem neural deu certo, quando na verdade ele esquece que o genuíno arrependimento é fruto do Espírito Santo de Deus nos convencendo e florescendo em nós. Por isso o texto que nós acabamos de ler fala que existe um portal de tempo. Existe uma janela de tempo, existe um tempo aceitável, existe um portal de oportunidade que o Espírito Santo de Deus convence o pecador, e esse tempo se abre, esse tempo se fecha. Depois disso ele pode até frequentar a igreja, depois disso ele pode até se tornar um prosélito, depois disso ele pode até mudar de religião, mas ele não tem mais o genuíno arrependimento. Ele só tem um sistema de culpa, um sistema de remorso, um sistema de religiosidade que o leva a ir para uma outra igreja, uma outra denominação, uma outra liturgia, um louvor e uma adoração um pouco mais animadinha, um pouco mais agitada. Mas isso não quer dizer que ele esteja genuinamente nascido da água ou nascido do Espírito. Ora, da onde Paulo está tirando no capítulo 6, versículo 2, da segunda epístola aos Coríntios, essa ideia de tempo aceitável para sermos socorridos, tempo aceitável, tempo oportuno para clamar o dia da salvação, o dia do resgate, o dia em que o Senhor se torna acessível, aceitável a cada um de nós. Ele está tirando essa teologia de Isaías capítulo 49. Essa opinião não é dele, ele só está agora reescrevendo o que ele leu e estudou no pergaminho de Isaías 49, 7. Em especial versículo 8. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor. Agora é a promessa que Paulo está citando lá na Epístola aos Coríntios. No tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, aos oprimidos, aos encarcerados: saiam, e aos que estão em trevas,
aparecei, eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Existe uma palavra profética, existe uma linguagem poética, alegórica aqui, mas existe uma verdade literal, o tempo do resgate, o tempo do arrependimento, o tempo da salvação. E esse tempo é quando? É quando Deus nos visita, não é quando eu, arrogante e presunçosamente, eu acho que esse tempo para mim parar de pecar e agora eu vou frequentar a igreja porque eu já estou velho, tomando Viagra, agora eu vou ser crente. Você pode até fazer isso de uma forma grega, racional, religiosa, mecânica e artificial, mas você vai se tornar um prosélito, um esquentador de banco, um frequentador de templo. Você não vai se tornar uma pedra viva, você vai se tornar um tijolo vivo. Você não vai se tornar um homem que foi nascido da água e nascido do Espírito. Por quê? Porque quando Esaú teve a visitação do Espírito de Deus, convencendo ele da loucura, ele desprezou. Mais tarde, o autor do livro de Hebreus diz que Esaú procurou com lágrimas oportunidade de arrependimento e não encontrou. Porque quando o Espírito de Deus veio sobre Judas e o convenceu da justiça, do juízo e do pecado, Judas desprezou. Mais tarde, Judas se suicida e aí arremessa as 30 moedas de ouro e tenta até barganhar e corrigir aquilo com os líderes do templo, e os líderes do templo não querem nem saber de pegar de volta aquelas 30 moedas de ouro. Ou seja, a profecia de Isaías se cumpre. Jesus é traído, Judas é objeto dessa traição. Mas ele não consegue se arrepender quando há uma visitação do Espírito Santo de Deus convencendo da justiça, do juízo, do pecado, para que a loucura não seja praticada. Não, ele depois fica preso ao remorso, fica preso à culpa, preso aos sentimentos da religião, não mais da espiritualidade. O mesmo também vai acontecer com o rei Saul, que vai receber uma visitação do Espírito Santo de Deus, convencendo ele da justiça, do juízo, do pecado, vai endurecer a cerviz, vai endurecer o coração, vai endurecer o pescoço, vai manifestar rebelião, que é semelhante ao pecado de feitiçaria, vai manifestar obstinação, pescoço duro, dura cerviz, que é semelhante à teimosia. Obstinação, tradução mais próxima do nosso linguajar moderno, teimosia. E aí Samuel chega para fazer o sacrifício, e Saul já estava fazendo o sacrifício, e todo aquele processo de apostasia, de abominação, de desonra começa a desencadear. O profeta Samuel dá um decreto de juízo na vida de Saul, e Deus não fala mais com Saul, e Saul agora não consegue mais ouvir a Deus pela instrumentalidade dos profetas, e Deus vai buscar a feiticeira de Ben-Endor, a cidadezinha da feiticeira lá. Veja, essas brincadeiras com as coisas sagradas de Deus podem fazer com que na nossa vida a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se torne vã. E o apóstolo Paulo, no início do capítulo 6 da segunda epístola, no versículo 1, diz: para que não se torne vã. E nós, associados, cooperados, aliançados, e nós que temos um pacto com Deus e um pacto de relacionamento entre nós, de maturidade na obra de Deus, na expansão do Evangelho, no estabelecimento e no suprimento das necessidades deste ministério, nós que temos sido cooperados, associados também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, não banaliza a graça. Existe aí um discurso teológico de uma graça genérica, de uma graça barata, de uma graça diluída com uma água e açúcar que dá diarreia e faz mal para os ouvintes, porque eles querem desassociar o comissionamento de santidade, de comunhão e de vida íntima com o Espírito Santo de Deus desta vida supostamente genérica da graça. Essa graça barata. Dietrich Bonhoeffer lá na Alemanha já falava sobre isso antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. E alguns pregadores modernos estão vendendo o peixe da hipergraça, aonde pecado não existe, aonde rebelião não existe, aonde maldição e quebra de maldição, demônios, nem pensar, ninguém toca nesses assuntos. Somente o evangelho misturado com água e açúcar. O evangelho da graça e do amor destituído da justiça e do juízo, que é um engodo, que é uma coceira no ouvido, que é um comichão, que é uma construção de argumentação teológica
até assim confortável para os religiosos patéticos, frequentadores de templo, mas totalmente destituídas da glória, da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, que faz brotar em mim, faz brotar em você, faz brotar em cada um de nós o genuíno fruto do arrependimento. Vamos receber essa palavra, assim como Deus prometeu para Israel em Isaías 49, o rebento, o renovo, a restauração, o dia, o tempo, ao portal de oportunidade válido para que todo Israel se arrependesse. Assim também ele visita a mim e a você individualmente. E quando a visitação de Deus chegar, temos que botar a boca no pó, nos humilhar, nos arrepender, por mais que tenhamos feito coisas erradas. Não estamos procurando aqui monstrinhos perfeitos da religião. Estamos aqui procurando miseráveis pecadores conscientes do seu pecado, mas dispostos a permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe nas suas mazelas. Você e eu fazemos parte desses filhos maduros que estamos dia após dia, de glória em glória, um pouquinho mais próximos da perfeição de Jesus. Ainda que estejamos distantes, a cada dia um pouquinho mais transfigurados de luz, transfigurados de glória, transfigurados e aperfeiçoados, até chegarmos à estatura do varão perfeito, seja aqui na terra ou seja somente na eternidade. Vamos nos unir e nos associar, nos relacionar como cooperados, cooperados com Deus, cooperados uns com os outros nos nossos relacionamentos de maturidade, ofertando, dizimando, divulgando, participando dos eventos, estando juntos e fazendo essa palavra chegar ao maior número possível de pessoas, fazendo essa revelação alcançar o maior número possível de líderes para transicionar uma mentalidade religiosa de sobrevivência para uma mentalidade de abundância, de infinito suprimento espiritual e principalmente de reforma do pensamento apostólico profético. Você faz parte dessa transição de eras, você faz parte dessa transição de dispensações, você faz parte desta mudança de cultura religiosa. E não tenha medo do novo. Jesus já está lá no nosso futuro esperando a gente chegar. Ele já está lá nos aguardando em glória. Não tenha medo do novo, não tenha medo da mudança. As tradições familiares são importantes, não devem ser de todas lançadas fora, mas também não pode se tornar o bezerro de ouro para dançarmos e saltarmos idólatra e pagã ao redor dessas tradições familiares. Existem coisas que elas estão erradas e tem que ser jogado fora. E a palavra de Deus tem que ser o prumo e o crivo para o restabelecimento da ordem divina nas nossas vidas. Eu conto com você. Deposite sua oferta, compartilhe esse vídeo, comunique ao maior número possível de pessoas. Vamos juntos manifestar a glória do Senhor e deixar que esse tempo de associação, de cooperação floresça em nossos corações. Que esse tempo aceitável de sermos socorridos, o dia da salvação, o dia do livramento, o tempo da visitação de Deus, que nos convence do mal, é hoje. E Ele então nos dá coragem e força para nos posicionarmos e começarmos a botar em ordem. Existem coisas que para botar em ordem na minha ou na sua vida vai levar semanas, meses, anos. Ok, viva o processo de botar em ordem o que está errado. Mas tome a decisão diante de Deus, inspirado por Ele agora. Te abençoo, em nome de Jesus.